Bom dia, a graça e a paz do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus. Na manhã deste dia, 2 de março de 2026, estou eu aqui, para refletir da palavra do Senhor no Salmo 102, a nossa leitura diária, do Ministério Batista El Shaddai. Hoje nós estamos, no Salmo 102. Leiamos em nome de Jesus. Oração de um aflito, que quase desfalecido, derrama o seu lamento diante do Senhor. Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos. Quando eu clamar, responde-me depressa. Esvaece os meus dias como fumaça, meus ossos queimam como brasas vivas, como a relva ressequida está o meu coração. Esqueço até de comer. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir. Pareço um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida, e com lágrimas misturo o que bebo. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de ti. Meus dias são como sombras crescentes, sou como a relva que vai murchando. Aqui, até o versículo de número 11. Essa oração é de lamento, O salmista ora a Deus, clama a Deus, Pedindo a misericórdia e lamentando, Já no versículo 12, Vamos continuar a leitura. Tu, porém, a partir do versículo 12, ele diz: Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre, de geração em geração. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrares compaixão. O tempo certo é chegado, pois as suas pedras são amadas pelos teus servos. As suas ruínas o enche de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que ele tem. Oh, aleluia! Responderá à oração dos desamparados. As suas súplicas não desprezará. Escreva-se isto para as futuras gerações e um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando do seu santuário nas alturas. O Senhor olhou dos céus, observou a terra para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim,
O nome do Senhor será anunciado em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos e os reinos se reunirem para adorar o Senhor. Oh, glória! Aqui vamos para o versículo de número 23. No meio da minha vida, ele me abateu com sua força. Abreviou os meus dias, então pedi: ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus dias duram por todas as gerações. No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permanece o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão uma habitação, os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Amém. Glória a Deus. Aqui, este Salmo 102, a gente vê, dá para perceber como o salmista, ele inicia clamando a Deus, pedindo ao Senhor, porque ele já estava sem forças, ele estava, a passar por uma grande aflição, e muitas das vezes, nós nos vimos, em situações, em aflições, que às vezes as nossas forças, se vão, ficamos sem forças, às vezes é uma enfermidade, ao qual, a gente já fez vários recursos, já procurou o médico, já tomou várias, medicações, e não percebemos que está tendo nenhum efeito, não está, resolvendo as orientações médicas, e aqui a gente vê que esse salmista, ele falava que até os seus ossos, estavam ressequidos, ele estava, passando por grande aflição, e ali, ele chorava, diz que até a sua bebida já estava sendo misturada a lágrima, ele clamando ao Senhor, angustiado, clamando a Deus, se humilhando diante de Deus, mas muitas das vezes também questionando, amados? E às vezes nós, como seres humanos, vem a nós esses questionamentos, Como eu estou passando por isso? O que aconteceu para que viesse sobre mim essa situação? E muitas das vezes, irmãos, nós não sabemos o porquê. E aí clamamos a Deus, nos questionamos. Mas a palavra do Senhor aqui também, o salmista, nesse mesmo salmo, já a partir do versículo de número 12, ele começa a exaltar ao nome do Senhor, o Deus dele, o Deus ao qual ele servia, o nosso Deus, amado, ao qual nós servimos. Ele não está, alheio de nada. Ele está observando tudo, ele sabe tudo o que passamos, ele sabe, ele está vendo, ele está no controle de tudo, de todas as coisas. E ele age. Todas as vezes nós não estamos vendo ainda o agir dele, mas ele estará a agir. E aqui, a partir do versículo de número 12, o salmista começa a dizer: mas tu és Deus.
né? Tu, Senhor, eu sou fraco, né? Eu sou limitado, eu estou assim, mas o Senhor diz assim: tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. Glória a Deus. E aqui diz: tu levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrar compaixão. O tempo certo chegou. Aqui é uma afirmação, né, amados? Oh, aleluias. Nós temos visto ali, né, Jerusalém, ali em Israel, né, aqueles conflitos, aquelas nações ali em conflito. E aí, quando eu li, né, esse versículo, salmista aqui, o Senhor se revelando, né, a ele. E como eu disse ontem, né, o Senhor ele se revela para nós. A palavra do Senhor, ela é atual, ela se revela, né? E aqui diz assim: tu levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrar compaixão. Oh, aleluia! Quantas vidas, quantas pessoas, quantas famílias que clamam a Deus estão nessa hora ali aflitos, pedindo misericórdia, pedindo socorro, ali no meio daquela guerra. Deus, amados, eu creio que Ele não está alheio disso. Ele está do seu trono observando. E no tempo certo, no tempo dele, Ele vai estar agindo e pondo um fim nessa situação. Ele é tempo certo é chegado, pois as suas pedras são amadas pelos teus servos. As suas ruínas enche de compaixão. Então as nações, olha aqui, amados. Então, no 15, então as nações temerão o nome do Senhor. As nações, os governantes, precisam temer o nome do Senhor. E o nosso Deus está agindo, o nosso Deus, né, vai pôr um fim em toda essa situação, porque Ele é Deus, Ele é soberano. E aqui, a partir do versículo de número 12, o salmista começa, né, a falar da soberania de Deus, no poder de Deus. Aleluia! Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor reconstituirá Sião e se manifestará na glória que ele tem. Responderá à oração dos desamparados. Aleluia, as suas súplicas não desprezará. O Senhor, Ele não despreza a oração dos justos. O Senhor, Ele ouve. O Senhor, Ele responde. O Senhor, Ele estará a agir. E 18, ele diz: escreva-se isto para as futuras gerações e um povo que ainda será criado. Aleluia. Isso foi escrito para as futuras gerações. E nós somos essa futura geração. Hoje estamos lendo este salmo. E nós somos essa futura geração, o qual o salmista já estava a se referir. E aqui ele diz assim: um povo que ainda será criado, louvará o Senhor proclamando do seu santuário nas alturas o Senhor olhou dos céus, observou a terra, para ouvir o gemido dos
prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim, o nome do Senhor será anunciado em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos e os reinos se reunirem para adorar o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, as nações, os reinos, precisam se voltar para Deus. Vamos continuar orando, igreja. Vamos continuar orando pelas nações. Porque Deus estabeleceu, criou todas as coisas. Aqui já no versículo 23, ele fala, né, que no meio da vida dele, né, ele tinha percebido, né, que tinha faltado, né, as suas forças, as forças dele, e os dias dele estavam sendo abreviados. Então ele fez, no 24 ele diz, então pedi, ó Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus dias duram por todas as gerações, viu? Ele pediu para o Senhor não levá-lo, mas que o Senhor o sustentasse, né? Sustentasse, porque ele estava ainda no meio dos dias dele. Glória a Deus, ele pediu, né? Clamor a Deus, que o Senhor o sustentasse, que o Senhor, né, o fortalecesse, aleluia, renovasse as suas forças, aleluias. Ele fez a oração, pedindo graça, misericórdia, porque ele estava, né, sem forças. E aqui, depois dele falar, ele pediu, né, que o Senhor abreviasse, né, que o Senhor, aliás, né, desse mais dias a ele, porque Deus, ele é eterno. Aleluia. E ele diz no 25, no princípio firmaste os fundamentos da terra e os céus são obra das suas mãos. Aleluia. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás. Então, a humanidade, né? O ser humano é passageiro. As vidas, né? É como a erva. Elas envelhecem, né? Elas murcham, a erva ela murcha e cai. Nós, como seres humanos, nós somos passageiros aqui na Terra. E quando nós estamos aqui, eu creio que Deus nos colocou com uma missão, né? Esse propósito qual Ele colocou cada um de nós. A vontade dEle venha se cumprir nas nossas vidas, em nome de Jesus. E que, né? Aqui no 27, mas tu permanece o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão uma habitação, e os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Glória a Deus. Né, amados? Nós temos fé e a nossa esperança no céu de glória. A nossa vida aqui é passageira na terra, mas nós temos uma promessa de vida eterna lá nos céus de glória. Essa vida eterna ao qual o Senhor tem nos prometido está guardado nas mãos do Senhor. A eternidade, ela é real. A eternidade com Deus é infinitamente melhor. Mas é necessário termos uma vida diante de Deus aqui nesta terra, né? De acordo com a sua vontade. Porque assim como a eternidade com Deus é maravilhosa, existe a eternidade
sem Deus. No inferno. O inferno é real. Ele existe. Não é para amedrontar, não. É a realidade. Existe céu e inferno. Eternidade com Cristo e eternidade sem Cristo. E que nós possamos, em nome de Jesus, levar a palavra do Senhor, porque ela é real, ela é viva. O salmista, ele escreveu anos atrás. E esta palavra aqui, ela está sendo revelada a nós nesta manhã deste dia. E nós sabemos o que tem acontecido no mundo, né? A falta de amor, a falta de fé. A humanidade tem perecido por falta de amor, de conhecimento da palavra de Deus. E que nós, servos de Deus, continuemos a orar por Jerusalém, por Israel, pelas nações que estão em conflito.